Então, nós vamos começar o nosso bate-papo com a Arlete Menegatti, que também é facilitadora em constelação familiar, trabalha em Jundiaí. Nós vamos falar hoje sobre como o julgamento pode atrapalhar uma família e, principalmente, muitas pessoas escondem histórias que elas julgam ser feias, segredos que a família guarda e que pode trazer consequências para as próximas gerações, mas o nosso julgamento de bom e mal, de feio e bonito, faz com que a gente não dê um lugar a algo, ou a alguém, ou a alguma história, e isso pode trazer prejuízos para as próximas encarnações. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Arlete? Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, Simone, conversando sobre algo que a gente ama e que tem tanto para falar, né? E o que eu sempre comento é que a constelação traz muitos aprendizados, mas eu acho que o maior, o primeiro, é exatamente o não julgamento, né? Quanto mais a gente faz a constelação, mais a gente aprende, a gente ver o quanto o julgamento é algo tão pequeno, porque se você vê de uma maneira mais ampla, você consegue ter a noção de quanta coisa está envolvida em uma situação, que se você olhar para ela pequena e dentro, né, dos nossos limites, porque o que é julgado, né, quando a gente olha para um fato, para alguém que roubou ou para alguém que se prostituiu, né? A gente olha com os nossos limites que dependem do quê? Da maneira como nós fomos criados, depende da cultura, do país em que nós vivemos, da sociedade, da época, né? Então, você se separar, por exemplo, num relacionamento, isso já foi terrível há um tempo atrás. Então também depende da época. Então tem muita coisa envolvida. E a constelação, ela não se limita a nada disso, né? Quando a gente olha através da constelação, a gente vê tudo o que envolveu aquela pessoa, aquela história, tudo que levou a aqueles acontecimentos. Então ela não fica parada a que aquele grupo ou aquela sociedade ou aquelas pessoas daquele país pensam ou acreditam a respeito de algo, né? Então a gente vê de uma maneira muito mais ampla. Então, quando você consegue ver isso, quando você se abre, né, você tira os conceitos que você já tem. Ou seja, né, se você vai olhar para algo, então você não tem um pré-conceito, e você olha abertamente, você consegue perceber que muita coisa está envolvida. Muita coisa que a gente não imagina muitas vezes, né, nas histórias. Uma oportunidade que eu tive uma vez com Bert Hellinger, todos tinham ido assistir uma pessoa, né? E no outro dia todo mundo voltou falando: nossa, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo outro. E o Bert Hellinger falou assim: shh, quieto. Vocês não veem que essa pessoa não teve o pai? E daí todo mundo ficou olhando para ele. Ele falou: se só tem mulheres ao redor dessa pessoa, se os homens não se aproximam dessa pessoa, e nesse dia não tinha homens presentes, só mulheres, então ele não tem o pai. E se ele não tem um pai, ele precisa do nosso olhar de respeito. E quando a gente vê algo e a gente faz fofoca e a gente quer, não, você viu, isso, aquilo está acontecendo. Então é interessante ver que o olhar do Bert nos ensina através das constelações a quando a gente vai olhar para algo da nossa família, como a Arlete falou, de uma prostituição, de um assassinato, de um suicídio, o que está por trás de alguém que aparentemente é folgado, de alguém que aparentemente faz algo de ruim, o que está por trás disso? Por isso a constelação é tão útil, mas a maior parte de nós fala: não, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa da minha família que se droga, ou que é alcoólatra, ou que é prostituta, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, o próprio julgamento impede da família curar o sistema, não é isso? Exatamente. E quando você fala da droga, por exemplo, né, o quanto todos olham com uma crítica para quem é dependente, alcoólatra ou dependente químico, não importa.
e não percebe que, a primeira coisa tem muitas drogas lícitas e que a pessoa às vezes ela é extremamente viciada, né, em medicamentos psiquiátricos, e no entanto ela julga tanto o outro que se droga ou com álcool ou qualquer outra droga, com uma prepotência, com uma arrogância, mas não percebe que ela também está numa dependência, ela também está dependente de uma droga, de uma química, né? Agora, não adianta só ter preconceito deles e também da minha situação, e sim ver qual é o papel dessa droga dentro desse sistema, nessa família. Por que ela está tão presente? Nós fizemos uma constelação outro dia e foi bem interessante porque tinha bastante dependente químico na família, alcoólatras e outros tipos de droga, e nós fomos indo atrás e tinha dependência de remédios psiquiátricos, né? E nós chegamos a que pareceu a origem de uma pessoa que foi internada no hospital psiquiátrico. Ela foi abandonada, né? Ela foi, deixa eu tirar esse problema daqui e vou colocar ali no hospital onde eu não preciso mais olhar. E foi interessante porque tinha droga, né? Eu coloquei uma pessoa que estava representando as drogas desde o início. E no momento dessa pessoa, ela se aproximava para proteger, porque teve algumas situações. E essa pessoa que fazia a droga, ela protegia, o papel dela era proteger. E foi interessantíssimo, porque com o decorrer a gente viu, essa pessoa foi abusada e teve outras situações. Então aí chegou um momento em que veio a frase, ela agradecendo a droga. E por quê? Porque aquela droga anestesiava para que ela não sentisse tudo o que ela passou fisicamente. Quer dizer, naquele momento, o que significava para ela se anestesiar através dessas drogas, né? E ela agradecia porque ela conseguiu passar aquilo também porque ela usou. Aí ela pôde, olhando para aquilo, ver que no momento foi necessário para ela, pelo menos foi a forma como usou, para poder sair e para poder dar um passo além daquela dependência. E às vezes até para viver mais do que se não tivesse sem a droga ou sem o álcool, porque muita gente fala, morreu cedo porque se drogou tanto, enfim. Mas até viveu mais do que se tivesse sem nada, né? Por incrível que pareça, às vezes é o apoio que faz a pessoa até que andar um pouco mais, né? Então tem uma parte de uma música que eu acho que fala, né? Eu vi o mendigo bebendo, né, álcool para aliviar a dor. Assim, então a gente aqui não está fazendo apologia a nada, a nenhum tipo de droga, nem psiquiátrica, nem nada, lógico. Mas é olhar o quanto, quando uma pessoa está vivenciando algo, porque a gente fica numa postura normalmente de criticar e de achar fraco o outro, né? Mas não sabe o que está por trás daquilo, né? Qual que é a vivência e o que aquilo está trazendo naquele determinado momento, que tem que ser olhado pela família com abertura e não com ódio e querendo arrancar aquilo a qualquer custo daquela pessoa. A princípio tem que olhar para a situação e ver qual é o papel daquela droga naquele momento para a pessoa, o que está trazendo para poder ajudar. Não é aquela droga, ela está trazendo algo. Lógico. O que é esse algo para que possa ser realmente curado? Não adianta você com raiva querer chutar e tirar tudo, você não vai conseguir. Só que então, aí é que tá, você tem que vencer o preconceito para poder olhar de uma maneira aberta. Quando você olha de uma maneira aberta, você consegue ajudar o outro. Senão fica difícil, né? Verdade. E geralmente a gente julga com o nosso olhar pequeno. E a constelação nos dá a oportunidade de olhar para um olhar mais amplo, para o que veio antes. Então o Bert, né, os docentes da Hellinger Schule também, eles fazem, às vezes, alguns exercícios quando eles vêm ao Brasil, para que a gente olhe algo, quando a gente vai julgar e apontar o dedo, né, para alguém, né, a gente vai com aquela força, mas se eu, de repente, amplio o que está atrás daquela pessoa, e eu vejo os pais, que eu não conheço, né, de repente, mas vejo os pais, dou oportunidade para aparecer uma história, então, parece que esse apontar perde a força. Não como uma justificativa,
Mas a cura está atrás do julgamento. A cura não está no julgamento, porque se julgar curasse, gente, então seria ótimo, né? Era só a gente fazer um programa de fofoca, de julgamento, de condenação, e tava tudo curado. O planeta tava ótimo, a gente já teria iluminado, né? Alumiado. Alumiado, como a gente brinca, né? Já teria iluminado, mas não é assim. Então, o trabalho da constelação é ir com a cura atrás do julgamento, né? O que veio antes desse julgamento todo. E daí sim, o que está ali para servir, que o vício está ali para servir, para mostrar algo, a doença está ali, a dificuldade daquela pessoa, o suicídio, enfim, eles estão ali para mostrar algo que vem antes. Então, se a gente julga um suicida ou se a gente julga alguém, a gente não está enxergando antes. Então, a constelação basicamente ensina a gente a não julgar para enxergar, porque quem julga não enxerga. Não, porque está fechado no seu limite, que eu falei que tem vários, né? Muita coisa limita a nossa visão. Então a gente tem que ultrapassar isso para poder enxergar a verdade. E a verdade cura, só que a gente tem que estar aberto para isso, né? Sair desse nossa visão pequena e conseguir ultrapassar para poder ajudar de fato o outro. Como que você vai ajudar se você já está julgando? Né? Se você está julgando, como você acabou de falar, se apontando, você já está com uma pedra na mão. Isso não é uma postura, você não está numa postura não cura, né? De ajuda realmente, ou de cura. Arlete, fala do seu trabalho em Jundiaí, o seu espaço, que aliás, gente, é super bonito, é super gostoso. A Arlete reúne também alguns profissionais em outras áreas. Então tem meditação, tem o Dr. Pablo Leompar que atende, que é um super homeopata, que atende em Jundiaí também uma vez por mês. E os trabalhos de constelações em grupo e individual. E os cursos também, Movimentos da Alma. Isso mesmo, eu dou o curso Movimentos da Alma. O Pablo é um prazer, né, dele tá indo para Jundiaí, é meu médico, já era, eu convidei para ir para lá e ele está atendendo, as pessoas estão amando, ele tem a visão da cura, né, da árvore genealógica, as doenças que a gente traz. Então isso veio e uniu a constelação com muita coerência, muito importante. A meditação também, que é algo que está crescendo, está criando uma força cada vez maior, porque é no silêncio onde estão todas as respostas, é no silêncio que a gente deixa de julgar, que a gente consegue olhar de uma forma mais ampla. Então nós estamos com grupos de meditação de quarta à noite, de quinta de manhã. Um prazer, quem quiser ir, pode fazer uma aula experimental gratuita para conhecer. Aula não, né? Um grupo que se reúne para meditar. Então quem quiser ir conhecer será super bem-vindo. Então é isso. Então muito obrigada, amiga. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho, e quanto mais vocês também podem ter a oportunidade de participar de uma constelação como representante, então vale muito a pena, porque tem gente que fala, eu vou lá, mas vou lá para assistir a constelação de outra pessoa. Todos que vão assistir uma constelação são constelados, é importante que você saiba isso. Então participar, né, conhecer, às vezes você até se constela mais do que se constelando. Sim, porque através da história de uma outra pessoa, você também se vê e se trabalha. Muita gente, né, quando finaliza uma constelação, comenta isso, fala, foi a minha vida, eu vi a minha vida. Então é como se ela tivesse constelado, o Beth fala isso, né? Tão importante quanto ser constelado é assistir e participar. Então quem está indo para assistir não está simplesmente assistindo, está sendo trabalhado também, que é uma maneira excelente. Eu adoro, né? Pena que não dá para ir sempre nas suas lá para participar, eu gosto muito. Verdade, amiga. Então, o site é arletemenegatti.com.br, o Facebook Arlete Menegatti e o telefone 11 2816-6796. Então, 11 2816-6796. Amiga, beijo, obrigada. Eu é que agradeço.